Eu me lembro de cada detalhe da minha infância, como se fosse um filme que insiste em voltar à minha memória. Eu era apenas uma menina simples, filha de uma mulher batalhadora que tentava me dar o melhor dentro das nossas limitações. Meu pai havia partido cedo demais, e o vazio que deixou nunca foi preenchido. Foi nesse cenário que conheci Dom, o filho do médico mais respeitado da região. Ele tinha tudo o que eu não tinha, mas ainda assim escolheu ser meu amigo. Dom era aquele menino de sorriso fácil que parecia iluminar até os dias mais pesados da minha vida. Eu, tímida, não entendia como alguém tão diferente de mim podia gostar da minha companhia. Ele chegava na fazenda com roupas limpas e novas, enquanto eu, muitas vezes, carregava o cheiro de fumaça do fogão, a lenha e a poeira da estrada. Mas quando nossos olhos se encontravam, todas essas diferenças desapareciam e só restava a sensação de pertencimento. Brincávamos embaixo das árvores, corríamos pelo riacho e dividíamos segredos como se não houvesse barreiras sociais entre nós. Eu sabia que ele cresceria e teria oportunidades que eu jamais sonharia. Ainda assim, Dom me fazia acreditar que eu era importante, que meu riso era tão valioso quanto os luxos que o cercavam. Talvez fosse inocência, ou talvez já fosse amor disfarçado de amizade, mas meu coração de menina batia mais forte sempre que ele me chamava pelo nome. Com o tempo, minha mãe se casou novamente. Eu tentei acreditar que seria um recomeço, mas o homem que ela escolheu para chamar de marido se transformou em meu maior pesadelo. Ele não aceitava a presença da filha de outro, me tratava com desprezo e violência velada. Havia dias em que eu me trancava no quarto, apenas para fugir de sua fúria. Nessas horas, lembrar das conversas com Dom era a minha forma de sobreviver. Meu escudo contra as dores que eu não podia revelar. Dom, por outro lado, tinha uma vida de sonhos. Seu pai o preparava para estudar fora, para herdar responsabilidades e riquezas. Mesmo assim, ele nunca deixou de me procurar. Cada vez que ele aparecia, eu sentia como se o mundo parasse por alguns instantes. Ele me perguntava se eu estava bem, e eu respondia que sim, mesmo quando não estava. Eu não queria que ele soubesse do que acontecia dentro da minha casa. Eu temia que, se descobrisse, fosse embora e me deixasse sozinha. Eu crescia guardando cicatrizes invisíveis, mas também cultivando sentimentos que iam além da amizade. Quando Dom sorria, eu esquecia da crueldade do meu padrasto. Quando ele me defendia de provocações, eu me sentia invencível. Ainda assim, havia um muro entre nós. Ele pertencia a um mundo de privilégios, enquanto eu era apenas a filha da empregada. Esse muro me lembrava que um dia ele partiria para seguir seus sonhos, e eu ficaria para trás. Foi numa tarde de verão que percebi que não era mais uma criança ao lado dele. Sentados na beira do riacho, ele falava sobre as viagens que faria, os lugares que queria conhecer, e eu ouvia em silêncio, tentando esconder o medo de perdê-lo. Quando sua mão tocou a minha, sem querer, senti um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Não era apenas amizade. Meu coração já havia escolhido por mim, mas eu sabia que para ele ainda era apenas leveza de juventude. No fundo, eu tinha consciência de que um dia Dom iria embora, mas nunca pensei que isso me causaria tanta dor. Cada momento ao seu lado se tornava uma memória que eu tentava guardar com unhas e dentes. Era como se eu precisasse congelar o tempo para não enfrentar a realidade que se aproximava. Eu queria acreditar que o destino nos manteria juntos, mas pela primeira vez, uma sombra se instalava sobre meus sonhos de menina apaixonada. Dom falava de liberdade, de explorar o mundo, de conhecer novas pessoas. Eu falava de raízes, de permanecer, de lutar pelo pouco que tínhamos. Éramos opostos que se completavam, mas também éramos dois caminhos que em breve se separariam. No meu íntimo, uma pergunta martelava. Será que ele algum dia poderia me amar da mesma forma que eu já o amava? Eu não sabia a resposta, mas temia descobri-la quando a partida chegasse. Naquela noite, olhando as estrelas, eu fiz uma promessa silenciosa. Mesmo que a vida tentasse nos afastar,
Meu coração sempre pertenceria a Dom. Eu não sabia ainda as dores que enfrentaria, nem as escolhas que ele faria, mas tinha certeza de que nossa história estava apenas começando. Era o início de um amor marcado por diferenças, sonhos e segredos que o tempo revelaria. E dentro de mim, uma chama ardia, me avisando que o melhor e o pior ainda estava por vir. Se essa primeira parte já tocou seu coração, curta, comente e compartilhe. Isso me ajuda a continuar trazendo essa história de amor, drama e superação. Prepare-se, porque na parte 2, os primeiros conflitos reais vão abalar Laís e Dom. O tempo passou depressa demais. Um dia ainda corríamos de pés descalços pela terra vermelha, e no outro, Dom já preparava as malas para estudar fora. Eu tentava fingir felicidade por ele, mas dentro de mim o medo me corroía. Eu sabia que, quando ele partisse, minha vida se tornaria ainda mais silenciosa. Não haveria mais risadas compartilhadas no riacho, nem olhares cúmplices que me faziam acreditar que eu era mais do que apenas a filha da empregada. A véspera da partida foi um tormento. Eu queria dizer a Dom que o amava, que meu coração batia mais forte toda vez que ele se aproximava. Mas as palavras não saíam. Eu tinha medo do que ele responderia. E se risse de mim? E se afastasse? Então, calei. Quando ele me abraçou e disse que voltaria em breve, forcei um sorriso, embora soubesse que o em breve poderia se transformar em uma eternidade. Eu não sabia como lidar com a despedida. Laís era minha âncora, minha lembrança de simplicidade e verdade em meio a um mundo cheio de expectativas. Mas eu precisava ir. Meu pai sonhava com um futuro brilhante para mim, e eu queria provar que era capaz. Ao olhar para Laís, senti uma pontada no peito, mas não entendi o que era. Talvez amizade intensa, talvez algo mais. Eu não estava pronto para definir, e por isso, covardemente, parti sem confessar nada. Quando soube que Dom havia ido embora sem sequer se despedir de mim, meu coração despedaçou. Esperei por uma carta, por uma palavra, por qualquer sinal de que ele ainda se importava. Mas nada veio. A ausência dele me esmagava mais do que as agressões do meu padrasto. Eu me sentia rejeitada, esquecida, insignificante. Pela primeira vez, entendi que o amor também podia ser cruel, e que a distância entre dois mundos podia se tornar um abismo intransponível. Minha rotina se tornava cada vez mais difícil. Meu padrasto não perdia a chance de descontar sua raiva em mim. Muitas vezes chorei em silêncio, abraçada ao travesseiro, pedindo a Deus forças para continuar. Mas dentro da dor, havia uma chama insistente. A lembrança de Dom ainda me sustentava, mesmo ferida. Eu me perguntava todos os dias se ele pensava em mim, se em algum momento, entre festas e estudos, lembrava da menina que ficou para trás. Os meses viraram anos, e eu mergulhei em uma vida cheia de novidades. Festas, viagens, amizades que iam e vinham. Mas, no silêncio da noite, era o rosto de Laís que surgia na minha memória. Eu me lembrava de seus olhos grandes e sinceros, da forma como ria das minhas bobagens. Algo dentro de mim me dizia que eu a havia deixado sem respostas, e isso me corroía. Ainda assim, eu me afastei, porque acreditar que o mundo estava em minhas mãos me cegava. O vazio deixado por Dom me acompanhava como sombra. Eu ocultei minhas dores, mas meu coração guardava segredos que eu mesma não sabia como lidar. Até que, numa manhã, percebi que havia algo diferente em mim. O atraso dos dias, os sintomas no meu corpo. Eu estava grávida. Meu coração se encheu de desespero e ternura ao mesmo tempo. Aquele filho era fruto do amor que nunca foi declarado, mas que queimava em mim como chama eterna. Contei apenas para minha mãe, que me olhou com lágrimas nos olhos. Meu padrasto, se soubesse, me destruiria. Então, fiz da minha gravidez um segredo protegido pela fé. Enquanto o bebê crescia dentro de mim, eu prometia em silêncio que ele nunca sentiria a solidão que me acompanhava desde criança. Seria amado, independente das circunstâncias. Ainda assim,
cada batida do meu coração perguntava: e se Dom nunca souber que tem um filho? Que eu não imaginava que, enquanto eu aproveitava a liberdade, Laís enfrentava os maiores desafios da vida sozinha. Minha irmã, em uma de nossas conversas, deixou escapar que algo estranho estava acontecendo com ela, mas nunca revelou o quê. Meu coração disparou, mas o orgulho me manteve afastado. Talvez eu não quisesse admitir que meu destino estava preso ao dela e que minha ausência podia ter consequências irreversíveis. Quando segurei meu filho nos braços pela primeira vez, uma força desconhecida tomou conta de mim. Eu era frágil, mas também me tornara inquebrável. Ele era minha razão de viver. Ainda assim, a dor por Dom não saber da existência dele me consumia em silêncio. Eu me perguntava se algum dia o destino teria coragem de nos colocar frente a frente novamente. E se esse dia chegasse, será que ele estaria pronto para ouvir a verdade? Essa parte mexeu com você? Então curta, compartilhe e comente sua opinião. Laís e Dom ainda vão enfrentar dores e segredos que podem mudar tudo. O tempo parecia ter se arrastado desde que Dom partira. Mas, ao mesmo tempo, tudo mudara depressa demais. Eu agora era mãe, e meu filho era a razão da minha sobrevivência. Cuidava dele com cada pedaço de amor que tinha, mesmo enquanto carregava as cicatrizes profundas da rejeição e da dor. Quando soube que Dom voltaria à cidade, meu coração entrou em desespero. Como encará-lo? Como esconder a verdade que gritava dentro de mim? Quando coloquei os pés novamente na fazenda, tudo parecia igual, mas havia algo diferente no ar. Eu havia passado anos tentando viver sem pensar em Laís, mas bastou um instante para que sua lembrança me atingisse como uma flecha. Minha irmã me observava em silêncio, como se tivesse algo a dizer e, ao mesmo tempo, medo de revelar. Meu coração batia acelerado. Eu precisava ver Laís. Precisava ter certeza de que ela estava bem, mesmo que algo me dissesse que não estava. O reencontro aconteceu de forma inesperada. Eu caminhava pela estrada de terra com meu filho no colo, e, de repente, o carro de Dom parou ao meu lado. Senti minhas pernas tremerem. Ele desceu, mais maduro, mais homem, ainda mais bonito, e seus olhos me prenderam como antes. Mas dentro de mim, a dor falou mais alto. Lembrei de cada lágrima que chorei sozinha, de cada noite em que implorei pela sua presença. A ferida ainda estava aberta. Quando vi Laís na estrada, algo dentro de mim se quebrou. Ela estava diferente. Havia um brilho de força em seus olhos, mas também uma sombra de dor. Tentei falar, mas ela se afastou. Perguntei se estava bem, e ela apenas disse que sim, em um tom frio que me feriu mais do que qualquer silêncio. Eu queria abraçá-la, dizer que senti sua falta, mas havia um muro entre nós que eu mesmo havia construído com minhas escolhas covardes. Dom insistiu em conversar, mas eu não conseguia. Cada palavra dele me lembrava da ausência que me destruiu. Eu não queria que ele percebesse meu filho, que dormia em meus braços. Virei o rosto, escondendo-o como quem guarda um segredo proibido. Ele me perguntou por que parecia tão distante, e eu, tomada pela mágoa, apenas respondi que a vida havia me ensinado a sobreviver sem ele. Vi em seus olhos a dor daquela frase, mas não retirei o que disse. Suas palavras cortaram como faca. Percebi que ela havia mudado, que não era mais a menina doce que ria das minhas histórias. Ela havia se transformado em mulher, marcada pela dor e pela luta. Perguntei o que havia acontecido, mas ela se recusou a falar. Minha irmã me contou apenas que Laís havia enfrentado tempos difíceis, e isso me deixou inquieto. Eu me culpei por não estar ali, por ter escolhido a liberdade em vez dela. No fundo, eu queria gritar a verdade. Dom, este é seu filho. Mas o medo me paralisava. Tinha medo de ser rejeitada novamente. Medo de que ele não aceitasse. Eu me sentia frágil demais para enfrentar essa possibilidade. Então calei. Disse apenas que tinha pressa e segui adiante, deixando-o parado na estrada com o olhar perdido. Dentro de mim, um turbilhão se formava. A vontade de contar tudo e a necessidade de me proteger. Eu não consegui tirar Laís da cabeça depois daquele encontro. Havia algo estranho, algo que ela escondia.
Seus olhos pediam socorro, mesmo que seus lábios negassem. Decidi procurá-la novamente, mas encontrei resistência. Parecia que cada vez que eu tentava me aproximar, ela levantava um muro ainda maior. Eu não entendia, mas sabia que havia algo errado. E a ideia de que ela poderia estar sofrendo sem que eu soubesse me atormentava dia e noite. Eu tentava me convencer de que estava certa em esconder a verdade, mas meu coração sangrava cada vez que via Dom. Meu filho era a prova viva de que nosso amor, mesmo não declarado, existiu. Quando o via dormir, pensava em como seus traços lembravam o pai. O peso do segredo me consumia, mas eu me agarrava ao medo de ser novamente humilhada, novamente rejeitada. Eu já não tinha forças para mais feridas. Naquela noite, deitado em minha cama, eu fechei os olhos e me perguntei: o que Laís não estava me contando? Algo dentro de mim dizia que a resposta poderia mudar tudo. Eu não sabia ainda, mas o destino estava prestes a me revelar uma verdade que abalaria minhas certezas e colocaria meu coração em pedaços. Eu só não imaginava que essa verdade estava tão perto e dormia nos braços da mulher que eu nunca consegui esquecer. Essa parte te prendeu? Então curta, comente e compartilhe para mais pessoas conhecerem essa história. Na parte 4, a tensão aumenta. Segredos começam a se aproximar da revelação e Dom vai sentir o peso de suas escolhas. O tempo parecia correr mais rápido do que eu podia acompanhar. Eu estudava, trabalhava e tentava dar conta das responsabilidades que surgiam. Mas por mais que me esforçasse, algo dentro de mim sempre chamava por Dom. Era como se meu coração tivesse se acostumado a bater no ritmo dele. Ainda assim, nossas diferenças começavam a pesar. Ele estava cada vez mais mergulhado em seus negócios, enquanto eu sonhava com simplicidade. Eu queria dar o mundo a Laís, mas a cada passo que eu dava em direção ao sucesso, parecia que a afastava mais. O dinheiro, os compromissos, as viagens, tudo exigia minha atenção. Eu me perguntava se ela compreendia que cada noite mal dormida era por nós dois. Mas às vezes seu olhar parecia distante, como se duvidasse de mim. Essa dúvida me corroía mais do que qualquer fracasso poderia fazer. Certa noite, recebi uma mensagem que me fez tremer. Uma conhecida, sem pudor, dizia ter visto Dom em um restaurante com outra mulher. Meu coração disparou. Minhas mãos suaram, e uma tempestade se formou dentro de mim. Eu não sabia o que pensar. Conhecia Dom, confiava nele, mas as palavras daquela mensagem ecoavam como facas afiadas. Será que o amor que eu tanto defendia estava se desfazendo diante dos meus olhos? Quando vi Laís me encarar com olhos marejados e silenciosos, percebi que algo estava errado. Ela não falava, mas sua expressão gritava. Tentei me aproximar, mas ela recuou. Descobri então a mensagem que havia recebido. Ri de nervoso, não porque fosse verdade, mas porque a maldade das pessoas parecia não ter limites. Expliquei cada detalhe, mostrei comprovantes, mas a insegurança já havia plantado uma sombra entre nós. Eu queria acreditar em cada palavra dele, mas minha mente estava em guerra. O coração dizia que Dom não mentiria, que ele era fiel ao amor que sempre jurou. Mas o medo de ser enganada, de ser usada, fazia meus joelhos fraquejarem. Perguntei a mim mesma se eu estava preparada para confiar cegamente em alguém, quando tantas pessoas ao redor torciam contra. Às vezes, parecia mais fácil desistir do que lutar. Dom. Foi nesse momento que percebi que o amor não é apenas sentir, mas escolher. Eu escolhi lutar por Laís. Não permitiria que boatos destruíssem o que construímos desde a infância. Segurei suas mãos, mesmo quando ela tentava puxá-las. Olhei em seus olhos e disse: "Você é a única mulher que eu quero, Laís, e vou provar isso quantas vezes for preciso." Eu não sabia se aquelas palavras seriam suficientes, mas eram a minha verdade. As lágrimas escorreram, e meu corpo cedeu ao abraço dele. Eu queria acreditar, e no fundo, já acreditava. Mas o medo ainda me rondava como um inimigo invisível. Decidi dar a Dom mais uma chance, não porque duvidava dele, mas porque temia a mim mesma. Temia que meu coração frágil não suportasse mais uma queda.
Era como caminhar em corda bamba entre a confiança e o desespero. Depois daquela noite, prometi a mim mesmo que faria de tudo para blindar Laís do veneno das más línguas. Mas, ao mesmo tempo, percebi que não poderia controlar o mundo. Ela teria que decidir se confiava em mim, assim como eu escolhia amá-la todos os dias. O amor nos dava forças, mas também exigia coragem. E coragem, às vezes, é o que mais falta quando tudo parece desmoronar. Os dias seguintes foram estranhos, como se estivéssemos reaprendendo a nos conhecer. Cada gesto de Dom, cada olhar, era uma nova prova de amor. Eu percebia sua dedicação, mas dentro de mim ainda restava a cicatriz daquela mensagem. Talvez o amor não fosse sobre nunca duvidar, mas sobre escolher acreditar apesar do medo. Respirei fundo e decidi seguir, um passo de cada vez, ao lado dele. A vida nos mostrava que amar não era viver um conto de fadas, mas enfrentar tempestades de mãos dadas. Eu sabia que novas provações viriam, que as diferenças entre nós poderiam crescer ainda mais. Mas olhando para Laís, percebi que não havia riqueza, poder ou reconhecimento que tivesse valor se eu a perdesse. O mundo podia tentar nos separar, mas meu coração já havia feito sua escolha. Se essa parte te emocionou, curta, compartilhe e comente. O amor sempre exige escolhas. Assim você ajuda essa história a alcançar mais pessoas e continua acompanhando Laís e Dom nessa jornada de superação e amor verdadeiro. Eu me olhava no espelho e quase não me reconhecia. As marcas do passado ainda estavam em mim, não apenas no corpo, mas na alma. Eu havia aprendido a me proteger, a erguer muralhas para que ninguém mais pudesse me ferir. Mas toda vez que os olhos de Dom cruzavam os meus, algo desmoronava. Como esconder o que sentia, se ele era o dono dos meus segredos mais profundos? Ainda assim, o medo de me entregar de novo me paralisava. Cada vez que eu via Laís, meu peito se apertava. Era impossível não notar como ela estava mais forte, mas também mais distante. Eu queria gritar que a amava, que me arrependia de cada palavra cruel, mas meu orgulho ainda era um inimigo silencioso. No fundo, eu temia não ser digno dela. Como poderia pedir perdão se eu mesmo não conseguia me perdoar por tê-la deixado sozinha quando mais precisava? Certa noite, fui convidada para uma confraternização na cidade. Hesitei em ir, mas aceitei, tentando mostrar a mim mesma que podia ter uma vida normal. Quando cheguei, vi Dom entre amigos, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Meu coração disparou, mas também senti raiva. Como ele conseguia fingir tão bem? Tentei ignorá-lo, mas nossos olhares se encontraram, e naquele instante percebi. Por mais que eu quisesse, não havia como apagar o que nos ligava. Naquela festa, quando vi Laís, meu mundo parou. Ela estava deslumbrante, mas seu olhar carregava uma dor que me esmagava. Quis me aproximar, mas a distância que ela impôs foi como uma barreira invisível. Então entendi que não bastava querer. Eu teria que lutar por ela. Provar que não era o mesmo rapaz imaturo que havia partido sem despedidas. Mas como conquistar alguém que eu mesmo tinha destruído? Quando ele se aproximou, minhas mãos tremeram. Ele disse apenas: "Precisamos conversar." Minha vontade era gritar que já não havia nada a dizer, mas minha voz me traiu. Agora não, Dom. Vi em seus olhos a frustração, e isso me partiu por dentro. No fundo, eu ansiava por ouvi-lo, mas o medo de ser ferida novamente falava mais alto. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que o destino sempre encontra uma forma de unir corações verdadeiros. Naquela noite não dormi. Fiquei pensando em cada detalhe, em cada palavra não dita. Eu sabia que tinha perdido o direito de exigir algo de Laís, mas também sabia que não poderia viver sem ela. Decidi que faria o que fosse necessário. Enfrentaria meu orgulho, minha família, até mesmo o peso dos meus erros. Pela primeira vez eu tinha certeza do que queria, e era ela. Sempre tinha sido ela. Se essa parte mexeu com você, curta, compartilhe e comente o que você faria no lugar de Laís ou Dom. Isso me mostra que você está vivendo essa história junto comigo e me dá forças para continuar até o final. Os últimos anos me ensinaram que amar dói, que confiar é um risco,
mas que o verdadeiro amor vale cada ferida. Quando Dom finalmente voltou para ficar, senti meu coração explodir de medo e esperança. Ele entrou na minha casa com passos firmes, mas cautelosos. Meu filho dormia no meu colo, e eu me perguntava: será que ele está pronto para conhecer a verdade sobre o nosso pequeno segredo? Ao vê-la mais linda e mais forte do que nunca, senti que o tempo perdido não podia mais ser recuperado. Meu coração gritava por ela, e minha culpa por tudo que causara antes pesava como nunca. Respirei fundo e disse: Laís, eu sei que errei, sei que te fiz sofrer, mas eu estou aqui agora. E não vou embora, quero conhecer meu filho e reconstruir tudo com você. Meu corpo tremeu. As palavras dele me atravessaram como lâminas de esperança. Eu queria acreditar, mas o medo quase me paralisou. Dom, é complicado. Comecei, mas ele segurou minhas mãos e olhou nos meus olhos, mostrando a sinceridade que eu precisava. Eu sabia naquele instante que meu coração podia se entregar de novo. Talvez ele merecesse essa chance. Talvez o amor fosse maior do que qualquer dor do passado. Foi então que minha irmã, finalmente, revelou tudo sobre o que Laís havia passado. As agressões do padrasto, a gravidez escondida, o medo de me contar. Meu peito apertou de culpa e raiva ao mesmo tempo. Como eu pude ter deixado a vida dela se tornar tão difícil enquanto eu vivia longe sem perceber? Prometi a mim mesmo que nada nem ninguém jamais nos separaria novamente. Quando Dom se ajoelhou diante de mim, segurando meu filho nos braços e olhando para nós com lágrimas nos olhos, senti todas as minhas barreiras caírem. Ele não me humilhava, não me julgava. Ele reconhecia cada dor e me oferecia proteção e amor. Eu finalmente compreendi que o amor verdadeiro é paciente, é corajoso e suporta tudo, inclusive os erros do passado. Texto padrão: o abraço que demos naquela hora não era apenas físico. Era uma união de almas, de corações que sofreram, se perderam e se encontraram novamente. Agradeci a Deus por cada obstáculo, cada lágrima, porque nos trouxe até ali. E naquele instante, eu soube que nada mais importava além de estarmos juntos, livres para amar sem medo. Meu filho sorriu no meu colo, e naquele instante percebi que tudo valeu a pena. O amor de Dom me curou, e minha vida ganhou sentido pleno. Nós dois sabíamos que o caminho não seria sempre fácil, mas juntos, com paciência, respeito e paixão, superaríamos qualquer desafio. Cada lágrima do passado se transformou em força para o nosso futuro. Segurando Laís e meu filho, prometi em silêncio que jamais permitiria que o medo nos separasse. A vida nos ensinou que o amor exige coragem, mas também entrega, dedicação e confiança. Eu estava pronto para reconstruir nossa história, para viver cada instante ao lado da mulher que sempre amei e da família que começava a se formar em meus braços. Olhei para Dom e sorri, sem palavras, porque tudo que tínhamos passado não precisava mais ser dito. O olhar dele dizia tudo: amor, arrependimento, promessa e futuro. Finalmente a dor deu lugar à alegria, o medo à confiança. E naquela noite, sentada ao lado dele e com meu filho em meus braços, percebi que nosso amor venceu o tempo, a distância e a dor. E assim, com o coração finalmente inteiro e em paz, percebi que a vida nos dá oportunidades de reescrever nossa história. Eu e Laís havíamos sido testados, machucados e provados, mas o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. A felicidade finalmente nos abraçou, e nós juntos sabíamos que dali em diante nada poderia nos separar. O amor prevaleceu. Se você se emocionou com a história de Laís e Dom, curta, compartilhe e comente qual momento mais te tocou. Essa é uma história de amor, superação e esperança, mostrando que o verdadeiro amor sempre encontra seu caminho, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.